E aí, meu povo da educação de jovens e adultos, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta, professor Armando Pérez, para mais uma aula de Geografia e Sustentabilidade. O tema da aula de hoje, como vocês já conseguem ver, é revisão, ou seja, a gente vai dar uma olhada para alguns temas que foram fundamentais, né, nesse período de estudos que a gente teve. Quem está aqui comigo na interpretação das Libras é o Everton, né? Tá deixando nossa aula bem mais acessível, beleza? Então, para começar a aula, vai chegar aí na tela para vocês uma frase do José de Alencar, que diz o seguinte: o sucesso nasce do querer, da determinação e da persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo, fará coisas admiráveis. Então, trago essa frase hoje para vocês, para gerar esse estímulo, né, de buscar sempre. Vocês estão na educação de jovens e adultos, né, estão aqui com objetivos. Então, vamos sempre olhar para os nossos alvos, buscar os objetivos e aproveitar o caminho que está sendo trilhado, não é isso? Então, para aproveitar esse caminho, para relembrar desse caminho, que também é muito importante, a gente vai hoje ter essa revisão aqui. Quem lembra desse gráfico? Vai chegar aí na tela para ficar mais nítido para vocês. Nesse gráfico aí, o título do gráfico ele diz o seguinte: população residente por cor ou raça. Obviamente aqui no Brasil, né? Um dado do IBGE, né? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E ele diz, né, em resumo, o seguinte, que aqui no Brasil, 46,8% da população se identifica, se declara como parda, enquanto 42,7% se declara como branca. E aí 9%, 9,4% se declara como preta, né, e 1,1% se declara como amarela. Então, minha gente, esse dado ele veio na nossa aula falando sobre a construção, né, da identidade, né, no Brasil. Então, a gente estudou aqui, a gente viu como o Brasil historicamente se formou dessa maneira, né, etnicamente, vimos o conceito de etnia, vimos que etnia e raça historicamente foram utilizados como sinônimos, mas na humanidade a gente não tem esse termo raça, né, não é tão adequado utilizar esse termo raça, ok? Apesar de aqui no estudo, né, se utilizar o termo raça ainda, né, não é muito adequado, né, não é cientificamente adequado utilizar o termo raça, beleza? Então vamos continuar aqui com o mapa do nosso país, o mapa do Brasil, que vai mostrar justamente a distribuição, né, dessa população por essa identificação. Então nós temos aí mais azulado, população branca, né, mais avermelhado e marrom aí, que corresponde à maior parte do Brasil. População que se identifica como parda, né, indígenas, está aí onde está em verde, então destacando aí a região norte do Brasil, né, a região do Pará e do estado do Amazonas também, e no Amapá, né, e população preta não há, pelo menos visivelmente, nenhuma cidade, né, porque essa aqui é a distribuição por município do Brasil, então não há nenhum município em que a maior parte da população, pelo menos não visível nessa escala do mapa, em que a maior parte da população se identifique, se declare preta, beleza? Por que isso é importante, minha gente? Porque nós vimos que muitos costumes, muitas técnicas, muitas produções que cuidam do meio ambiente, né? Vocês sabem que a geografia que a gente trabalha aqui no módulo 5, ela puxa um pouco para a sustentabilidade, né? Então, nós vimos que muitas técnicas que historicamente são utilizadas aqui no Brasil são técnicas que vieram, né, da cultura, tanto dos povos que vieram da África, quanto dos povos originários, povos indígenas, né, e dos seus descendentes, que são, no caso dos povos africanos quilombolas e dos povos indígenas, que muitas vezes ainda têm, né, ainda habitam terras indígenas, né, territórios indígenas. Então eu trouxe aqui, né, uma terra indígena, como a gente está falando, e essa terra indígena, né, vai chegar aí para vocês verem melhor de perto, né, é um mapa, uma foto de satélite, na verdade, que mostra o impacto da mineração na terra indígena Caiapó,
no Pará, né? Isso em janeiro de 2019 e depois em julho de 2019. Então, o que vocês podem perceber, né, na diferença da imagem da esquerda para a direita, é justamente, volta aqui para mim, por favor, é justamente nessa região aqui, ó, é uma área que está mais aberta, ou seja, é onde tem solo exposto. Então, as fotos de satélites, elas vão ser fundamentais para a gente identificar esse tipo de atuação, de intervenção humana na natureza, né? Porque, como é visto de cima, a área onde a vegetação foi retirada vai logo ter uma cor diferente, né? E por que a gente está falando de uma terra indígena? Porque a terra indígena, né, os povos indígenas, eles têm como hábito preservar o seu território, né? Então, essa preservação do território, ela faz com que, hoje em dia, essas áreas, esses territórios, eles chamem a atenção, principalmente, né, de garimpeiros. Isso aqui é o garimpo, né, o famoso garimpo, que é aí uma mineração artesanal, né? Não vou dizer de menor impacto, né, porque causa impacto também, mas é como se fosse uma mineração artesanal. E aqui a gente volta lá para a região norte, a região da floresta amazônica, a gente estudou os biomas também aqui do Brasil, né? Aí o bioma amazônico, né, no caso aí da região norte, a gente vai ter a área que está bem em destaque aí, a área avermelhada, né, que vai seguir aí rumo ao interior da floresta, por assim dizer, e a área que ainda é preservada, né, ou seja, a área verde, que a área de floresta ainda em pé. Então, mais uma vez, é para a gente relembrar o quê? Relembrar que muitas mudanças que são feitas, né, que já foram feitas aqui, por exemplo, em Recife. Quando a gente pensa em Recife, a gente pensa que existiu aqui uma grande extensão de Mata Atlântica. E essa Mata Atlântica, ela está onde atualmente? Então a gente consegue ver a Mata Atlântica quando a gente vai ali só para áreas que são protegidas, como o Horto de Dois Irmãos, por exemplo, como, por exemplo, a mata ali do Curado, né, onde a gente tem o nosso jardim botânico, algumas regiões privadas, tá, que ainda assim preservam o resquício de Mata Atlântica. Então, minha gente, a tendência que vai acontecer é justamente essa, né, de que a floresta amazônica está sendo ocupada, ela está sendo devastada pela atividade humana. E no caso aqui, não é para uma cidade como é aqui em Recife, o caso aqui é para o que aconteceu antes, né? No caso Recife, antes ela foi desflorestada para quê? Para plantar cana-de-açúcar, né, para produzir engenhos. E no caso da floresta amazônica, vai ser justamente para a ocupação com, primeiramente, gado, depois soja. Então, o que é que a gente percebe com a nossa aula de hoje? A gente percebe que a atividade humana, né, principalmente voltada para a economia, vai ser o principal agente modificador da paisagem. E que os povos tradicionais eles têm a tendência de proteger suas terras, e as fotografias aéreas e a cartografia podem ser e são, né, ferramentas muito úteis para a gente analisar impactos ambientais. Para casa, eu vou deixar aí para vocês responderem duas questões, que são as seguintes. O que explica a diversidade étnica do Brasil? Então, relembrar lá da historinha que eu contei, né? Da quantidade de povos que a gente vai ter aqui no Brasil. E a dois é, qual a importância da cartografia para a sustentabilidade? Beleza, minha gente? Então, eu vou me despedindo aqui de vocês, agradecendo pela atenção. Até o futuro. Tchau, tchau.